E vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 4. E vamos ler novamente, conforme a semana passada, os mesmos versículos 4 a 7. Gálatas 4, 4 a 7. Vou ler. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, preste atenção, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Então vamos à mesma pergunta que vamos fazer até terminarmos esse ensino da carta de Paulo aos Gálatas. Por que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas? O que estava acontecendo? Você já pode me dar uma aula a respeito disso. Paulo foi para a região da Galácia, fundou igrejas, e o que Paulo ensinou nessas igrejas? Ensinou o quê? O Evangelho da graça de Deus. O que diz Efésios 2,8? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, uma coisa que nós precisamos entender claramente, que não existe nada que o homem possa fazer, nenhuma obra que ele possa fazer que lhe dá o poder de ser salvo. Nada que o homem possa fazer. O homem não tem poder de salvar-se a si mesmo. Ele pode ser religioso, subir no monte, descer no monte, pagar preço, fazer vigília, fazer jejum, fazer voto, fazer sacrifício, se matar de fazer coisas que a igreja organizada pede para ele fazer. Mas tudo isso não tem poder de salvá-lo. Por quê? Porque a melhor obra que o homem pode fazer, quando ela chega diante de Deus, ela chega manchada pela carne. A fonte dela é esse homem de carne, cheio de defeitos e cheio de falha. O homem pode ver outro homem fazer alguma coisa e louvá-lo pela obra que ele fez. Mas o melhor que nós podemos produzir quando chega diante de Deus, chega manchado pelo defeito que existe em cada um de nós, que é esta carne. Então não existe nada. Enquanto o crente não entender isso, ele vai acreditar que ele é salvo pelo seu esforço, por suas obras, por frequentar muito a igreja, ele é salvo porque ele dá dízimo, ele vai ter essas coisas erradas na cabeça. Então, enquanto o crente não entender que nada que ele faz lhe dá poder para ser salvo, enquanto ele não entender isso, ele vai achar que existe algum mérito em fazer algum montão de coisas para manter a salvação. Ele vai achar que Deus o salvou, mas o que mantém a salvação e mantém ele salvo é o seu esforço, são suas obras, o seu jejum, frequência na igreja, são as vigílias, são as campanhas. Ele vai achar que isso aí é que mantém ele salvo, porque ele traz um conceito que a salvação vem por obras. E obras, aquilo que a igreja pede para ele fazer. Enquanto ele não entender que ele não tem poder de salvar-se a si mesmo, por mais religioso que ele seja, por mais coisas que ele faça em nome de Deus, isso não lhe dá poder de salvação. Enquanto ele não entender isso, ele vai ter dificuldade de entender o Evangelho da graça de Deus e entender Efésios 2,8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, vocês não produzem, não vem de vós, não vem de vocês não produzem isso. Mediante a fé, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós. Até a fé que ele teve um dia,
que ele creu em Cristo, não foi ele que produziu, Deus operou e trabalhou e pôs essa fé no coração dele. É um dom de Deus, é um presente de Deus, não foi ele que produziu. E não vem de obras. Aí Paulo liquida as obras. Não vem de obras a salvação, para que ninguém se glorie. Então nada, de nenhuma obra que o homem possa fazer, lhe dá poder de salvação. Está bem definido isso no seu coração, na sua mente. Então essa fé que um dia ele teve é um dom de Deus. Deus que operou e fez brotar esta fé no coração dele. Aí o que Paulo diz em capítulo 1, versículo 6, que nós lemos muito? Paulo está admirado. O que Paulo fala? Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então o que é ser chamado na graça? É justamente isso. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então o homem não é salvo por obras. O que é ser salvo? Vou explicar pela 1000ª vez. O que é ser salvo? Eu creio em Jesus Cristo. Ele me liberta do império das trevas, me liberta de todo cativeiro, me liberta de tudo. Me liberta do império das trevas, me transporta e me põe no reino do Filho do seu amor. Colossenses 1, 13 e 14. E todas as prisões que existiam na minha vida, escravidão, Cristo me liberta de tudo isso. A salvação começa nessa vida aqui agora. Aquele conceito antigo de salvação que a gente tinha, olha, quando eu morrer, esse corpo morrer, aí eu vou entrar no céu, aí eu vou entrar na salvação. É errado, isso é a segunda etapa. A primeira etapa começa aqui nessa vida. Eu creio em Cristo. Meu Salvador é poderoso, é vivo, é poderoso. O que ele faz por mim? Porque eu creio em Cristo, ele me liberta do império das trevas, me transporta, me põe no reino do Filho do seu amor. Neste reino, o que diz o versículo 14, Colossenses 1,14? Neste reino eu tenho a redenção, já tenho a redenção. O que é a redenção? Acabou a escravidão na minha vida. Eu sou um filho de Deus, salvo, liberto do império das trevas. Acabou a escravidão na minha vida. Eu fui transportado e posto no reino do Filho do seu amor. Já sou salvo, a salvação já está em mim agora. Eu vivo a salvação diariamente. Diariamente, sem medo de diabo, sem medo de macumba, sem medo de superstição, sem medo de nada, porque eu já sou salvo agora. Jesus não me salvou e falou assim, agora se vira aí. Não, ele me salvou, me transportou e me mantém salvo pelo seu poder. Não é? O meu Salvador não é alguém pequeno e fraco que me salva e fala assim, ó, vigia, irmão, né? Faça todas as campanhas, suba nos montes, jejue muito, porque senão você vai dar brecha. Essa é a mentalidade das pessoas, e você vai perder a salvação. Não, ele me salvou, ele é meu Salvador. Ele tem um compromisso comigo, ele me salvou, me transportou, me mantém salvo para sempre. É que nem uma criança que nasce, a mãe dá a luz a uma criança. Ela não fala assim para a criança, ó, se vira aí e larga ele em qualquer lugar. Se bem que tem gente fazendo isso hoje. Não, ela pariu a criança, agora ela é responsável em cuidar da criança até o fim. Porque a criança não tem condições de sobreviver. Um recém-nascido nem se mexe direito. Se você largar ele, ele vai morrer. Ele não tem condições de sobreviver. Então o pai e a mãe vão cuidar até o fim, até crescer, amadurecer. É um trabalho de anos. É assim que Deus faz. Quando você nasce de novo, é um recém-nascido. Você não tem condições de fazer coisas para sobreviver. Você é totalmente dependente de Deus. Então Deus te salva, te liberta de tudo, te mantém salvo. É responsabilidade dele, o Pai, te manter salvo até o fim. Vai te largar? Nunca. Não vai te largar jamais. Agora a pessoa crê em Cristo. Ela precisa aprender isso. Ela vai cair numa igreja de campanha e de voto. Ela vai ficar 20 anos atrás de campanha, voto, sacrifício e propósito.
E não entende, não vão ensinar o evangelho para ela. Cai numa igreja pentecostal, que é só glória, línguas, essa ladainha que nós já cansamos. Só vão falar para ela isso, ó, você tem que falar línguas, gritar, revelar. Não vão ensinar o que é palavra de Deus para ela. Então a pessoa fica 20 anos numa igreja sem entender o que Jesus fez por ela. Ela vai ficar com aquela mentalidade, me liberta, me liberta. Aí eles vão lá, culto de libertação. É coitado, é crente, está lá, sai diabo de mim. Ela não sabe o que é ser filha de Deus. Ela não sabe o que Jesus fez por ela. Então tem um culto de busca do Espírito Santo de quarta-feira. Ela está 20 anos buscando o Espírito Santo de quarta-feira e vem mais uma quarta. Ela não sabe que já foi selada com o Espírito Santo. Nem crê nisso. Então você vê uma gama de gente enorme nas igrejas evangélicas que não sabe o que é evangelho. Eles estão em busca de uma libertação, em busca de um poder que nunca chega. Eles estão há 20 anos atrás disso. E não sabem o que é ser salvo pela graça. E por fim, quando eu deixar esse corpo, o que vai acontecer? Eu entro no mundo invisível totalmente salvo, porque já sou salvo aqui nessa vida. Foi isso que Paulo ensinou para eles. Então Paulo fala, admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha lá, foram chamados na graça. O qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem fazer o quê? Perverter o evangelho de Cristo. Quem são esses que perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo? O que aconteceu com a igreja? Paulo se ausentou e vieram o pessoal da lei. Quem é o pessoal da lei? É o pessoal que vive no Velho Testamento. Eles só pregam o Velho Testamento, eles só fazem campanha do Velho Testamento, eles guardam sábado, eles estão enfiados com a cabeça no Velho Testamento. Eles não entenderam que na cruz se cumpriu o Velho Testamento. E começa uma nova aliança no sangue de Jesus. Encerrou-se o Velho Testamento. A velha aliança acaba na cruz. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que acredita. Eles não entendem isso, eles fazem uma mistura, eles ficam mais no velho, de vez em quando vêm para o novo, e fazem uma mistura, a cabeça deles é uma confusão geral. Eles não entendem que na cruz estabeleceu-se um novo testamento no sangue dele, de Jesus Cristo. E Deus agora trabalha na nova aliança, a nova lei, ele trabalha em cima do Novo Testamento. Deus aboliu a velha aliança, Deus não trata mais com a igreja baseado no judaísmo, agora é cristianismo. Eles não entendem isso. Então essa turma entrou lá e disseram, olha, só o que Cristo fez na cruz não é suficiente. Isso que Paulo ensinou, essa graça aí não, vocês têm que guardar a lei, praticar as festas da primícia, voltar para o Velho Testamento, guardar os sábados, circuncidar. Sabe aquela neurose? E o que aconteceu com os Gálatas? Eles deixaram esse ensino pervertido entrar na cabeça deles. E se voltaram para a lei, se afastaram da obra da cruz, se afastaram da verdadeira obra da cruz, o sacrifício perfeito. Então Paulo fala, alguns que vos perturbam e querem fazer o quê? Perverter o evangelho de Cristo. Então o que é o evangelho pervertido? É justamente isso. Cristo, no evangelho, Cristo é o centro de todas as coisas. O seu sacrifício na cruz foi perfeito, resolveu todos os problemas. A lei, a velha aliança acaba na cruz. Dali para frente começa-se uma nova aliança no sangue dele. O fim da lei é Cristo, acabou. Cristo fez o último sacrifício da lei na cruz, pagou pela dívida da lei, encerrou a lei, acabou. Agora, quando eu trago o velho e começo a misturar tudo com o novo e fico mais no velho, isso é a perversão, é o evangelho pervertido, evangelho... Deixa eu ler aqui a palavra certinha. Querem perverter o evangelho de Cristo. Trazer o elemento estranho para perverter o evangelho de Cristo. Então hoje em dia você olha, a maior parte das igrejas, não é falar mal, é orientar. Eles vivem no Velho Testamento, só estão lá nas guerras, nas batalhas, campanha de Gideão, o sacrifício de Abraão, a prosperidade de José, é o gigante Golias, né? É a mesma história o tempo todo, fundamentado só naquilo. Eles vivem ali e não conseguem passar pela cruz e entender o que já aconteceu depois da cruz. Eles não chegam nas cartas de Paulo, quando muito chega lá num versículozinho para apoiar alguma tese lá do velho, nada mais que isso. Isso cria um véu na mente das pessoas
e elas não conseguem entender a grandeza do evangelho da graça de Deus. Então Paulo fala, o qual não é outro, senão há alguns que vos perturbam e querem fazer o quê? Perverter o evangelho de Cristo. Agora olha como Paulo nos alerta, versículo 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que temos pregado, seja amaldiçoado. Olha como é severa essa palavra. Ainda que venha um anjo brilhante do céu e comece a pregar uma coisa que vai além do que Paulo ensinou do evangelho da graça de Deus, é para ser amaldiçoado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vai além daquele que recebesse, seja anátema. Então Paulo vai discorrendo essa carta, nesses capítulos, explicando o erro onde eles entraram e tentando corrigir, mostrando a graça de Deus. Até que chegamos no capítulo 4, onde lemos, né? Versículo 4: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Tudo isso já abordamos. Versículo 6: e porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama Abba Pai. Já falamos sobre isso. De sorte que já não és escravo. Olha que Paulo fala, de sorte que você não é escravo. Deus não tem filhos escravos. Deus não tem filhos que precisam de campanha de libertação. Os filhos de Deus são libertos de tudo, não são escravos. Os filhos de Deus não precisam de campanha de libertação, não precisa pôr óleo na cabeça deles para eles serem libertos, não precisa alguém do final do culto, sai. Não tem o que sair deles. Eles não são escravos, eles são o quê? São filhos. Deus não tem filhos debaixo de escravidão, acabou a escravidão na cruz. Quando é que nós vamos entender isso? Você é filho de Deus, não precisa de campanha de libertação, não precisa ficar sai, não precisa de óleo, não precisa passar nessas portas da televisão, nessas igrejas falsas, que uma porta grande, todo mundo passando lá para ser liberto. Isso não é evangelho, você não precisa de nada dessas coisas. Se você entender o que é evangelho, você vai descobrir que você é livre, não está debaixo de escravidão. É isso que Paulo está dizendo. Agora, quem são esses filhos de Deus? É nisso que nós estamos trabalhando na terça-feira passada. E vamos trabalhar um pouquinho, dar continuidade no assunto hoje. Vamos lá, João capítulo 1. Vamos lá. Quem são esses filhos que Paulo tem em mente, que foram adotados por Deus como filhos e não são escravos, são filhos? João capítulo 1. E nós vamos ler o versículo 12 e 14. Olha, isso aqui é muito sério. É muito sério. Eu sei que isso aqui é um livro histórico, mas tem muita verdade nisso aqui, mesmo sendo antes da cruz. Então, versículo 12, João 1:12. O que diz? Mas a todos, vamos ler o 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Quem eram os seus? Os judeus. Os judeus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, o que aconteceu? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Agora olha aqui. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de onde? De Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então todos quantos o receberam, não é aceitar Jesus, é todos quantos o receberam, creram de verdade, deu-lhes o poder. Olha, isso aqui está escrito, é verdade, de serem feitos filhos de Deus. Então quando a pessoa crê em Cristo de verdade, vem um poder de Deus sobre ela, deu-lhes o poder de serem feitos. São feitos pelo próprio Deus, um filho de Deus. Está bem claro isso? Olha como a coisa é ligada a Jesus Cristo. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha lá. Aí ele fala de um nascimento que acontece. Olha o versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Então não é um nascimento físico
que João está dizendo aqui. É um nascimento de Deus, nascimento espiritual, né? Quando ele fala vontade da carne e vontade do homem, é o homem gerando um filho com a sua esposa e com a sua mulher. Não é isso que João está dizendo. João está dizendo que essas pessoas nascem de Deus. Deus gerou dentro delas o espírito delas, aquela imagem e semelhança de Deus que foi perdida lá em Gênesis. Agora Deus vem e gera isso de novo dentro delas, né? Esses são os filhos. Por isso que quem não passou por esse processo não é filho de Deus. Quem não nasceu de novo não entra no reino. Quer ver? Vamos aí no capítulo 3 de João mesmo. João conversando com Nicodemos, mas vamos só no versículo de número 6 para sermos mais rápidos. João 3,6. Jesus aqui está falando com Nicodemos e fala dos dois nascimentos. Um nascimento da carne, que é carne, mas um nascimento do Espírito Santo, com letra maiúscula, que é Espírito. Olha lá, versículo 6. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito Santo é Espírito. Então onde é que acontece esse nascimento? Onde acontece esse nascimento de Deus? É lá no Espírito. Que é nascido da carne, nós nascemos da carne. Todos nós nascemos da carne, temos um corpo de carne. Mas quem nasceu do Espírito Santo, que recebeu Jesus, que entendeu o Evangelho, ele tem um segundo nascimento. Onde nasceu do Espírito é Espírito. Então você é Espírito. Você é mais que esse corpo. Você não é só esse corpo, você é Espírito. Esse é o verdadeiro Filho de Deus. Por isso que aqui diz: se não nascer de novo, se não nascer do alto, que João fala, se não nascer do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Então quem não é nascido do Espírito não enxerga o Evangelho, não enxerga essas coisas que nós estamos nos esforçando para dizer. Ele não enxerga isso, ele não tem uma visão do que é reino de Deus. Ele acha que Deus é um garçom que ele tem que pedir coisas: me dá casa, me dá carro, me dá dinheiro, eu quero casar, olha meu filho, olha aquilo, olha aquilo. Ele vai achar que Deus é alguém que ele tem que pedir um montão de picuinha humana, ficar pedindo coisas para essa vida. Ele não tem nem noção do que é o reino de Deus. Tem um monte de igreja que termina com reino de Deus, que não é reino de Deus. Vocês entendem ou não? Não é reino de Deus. Mas não é mesmo, porque o que eles pregam é só o reino da terra. Eles não ensinam nada do reino de Deus. Então quem não nasceu de novo, Deus para ele é que nem um gênio da lâmpada, que ele tem que ficar fazendo pedido: me dá carro, me dá casa, me dá dinheiro, me dá isso, me dá vitória, toma posse da bênção, eu quero isso, eu quero aquilo. Deus está por aqui dessa gente que só pede essas coisas. A visão dele é Deus me dando coisa. E eles fazem a campanha, sempre Deus vai te dar alguma coisa, não é? Mas quem nasceu do Espírito tem uma visão além. Está vendo um mundo invisível, um mundo espiritual, um mundo de Deus totalmente diferente. Esses são os filhos de Deus, os que nasceram de Deus. Porque o Carlos perguntou: não tem direito de aceitar Jesus? Porque não existe aqui, você não vê aqui ninguém assim, quem quer aceitar Jesus levanta a mão. Nunca eles fizeram apelo. Eu vou te explicar isso nos versículos seguintes. Não tem esse negócio de vem aqui na frente e toca aquela música bonita: eu venho como estou, traga a pessoa na frente. Se você quer aceitar Jesus, quer, então levanta a mão, vamos orar à igreja. Não tem esse ritual na Bíblia, não existe isso. Isso foi criado pelo homem. Tem que receber Jesus. É diferente de aceitar. É porque você vai na macumba, eles creem em Jesus. Você vai no catolicismo, creem em Jesus. Você vai no espiritismo, todos eles creem em Jesus. Mas receberam? Eles creem, eles não creem? Crê, todos lá. Todos creem. Então vamos para frente. Agora nós vamos começar a trabalhar. Esse foi o primeiro passo. Agora nós vamos ver que é uma ação de Deus que torna alguém filho dele. Não é uma ação do homem. É uma ação de Deus. Então vamos lá, João, capítulo de número 6. João 6. E vamos lá ver o versículo de número 37. Então vamos ler com calma isso aqui. Nós já falamos isso a semana passada, eu tenho que correr muito hoje. E o tempo já está passando. João 6, versículo 37. Só esse, depois alguns versículos a mais.
todo aquele que o Pai me dá. Eu quero que você entenda isso, olha. Os versículos anteriores, Jesus está dizendo que ele é o pão da vida, é o pão que desceu do céu. Quem comer desse pão não é uma coisa literal, ele é um símbolo, não vai ter a vida eterna. Então depois ele diz, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu. De onde ele veio? Do céu. Eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Só o versículo 37, pensa nisso. Todo aquele que o Pai me dá, esse vai vir a mim. Então o Pai tem que trazer, o Pai é que dá, esse vai vir a ele, e o que vem a ele, nunca ele vai lançar, não vai ser lançado fora. Vocês estão entendendo o processo ou não? Quem é que faz a obra é Deus. Olha, nós não temos poder para mudar o coração de ninguém. Enquanto o crente não entender que ele não tem poder de convencer ninguém, ele não tem poder de mudar a cabeça de ninguém, ele não tem poder de mudar o coração de ninguém. Quem muda o coração é Deus. Não é o quanto você fala, o quanto você grita, o quanto você fala com os filhos, o quanto você impõe. Isso só vai atrapalhar. O único que muda aqui dentro e muda aqui é Deus. Então todo aquele que o Pai me dá, esse vai vir a mim. Então é Deus que traz. É Deus que traz. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Continua lá. Versículo 41 do mesmo capítulo. Olha lá. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos pai e mãe? Como, pois, agora diz desci do céu? Estavam se escandalizando dele. E Jesus sabia disso. Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Agora olha o que Jesus diz, olha, no mesmo capítulo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu vou ressuscitá-lo no último dia. Aí ele cita as escrituras. Está escrito nos profetas, lá em Isaías 54, 13. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, aprendido. Então todo aquele que da parte do Pai, repare bem, tem ouvido e aprendido, esse vai vir a mim. Então o que ele está dizendo? Aquelas pessoas estavam rejeitando ele, não estavam crendo nele. Ele falou assim, não murmure não. Ninguém pode entender o que eu estou dizendo e vir a mim. Olha lá, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu ressuscitarei no último dia. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem. Está vendo uma ação exclusiva de Deus? Ação exclusiva de Deus. Ninguém pode entendê-lo e vê-lo e crer nele se o Pai que enviou não trouxer. Agora, nesse mesmo capítulo, ele vai fazendo essa dissertação, né? Muitos discípulos, depois ele vai falar sobre a carne dele é verdadeira comida, o sangue é bebida. Muitos discípulos ficam escandalizados com esse sermão. Era um monte de judeus que não bebiam sangue, não comiam sangue, tudo, não comiam carne, tudo proibido pela lei. E ele falou comer a carne dele, beber o sangue. Não entenderam nada. Ele está trazendo uma palavra espiritual. E eles com aquela mente presa, estão murmurando, não entenderam nada que ele disse, e se escandalizaram e o abandonaram, não é? E os discípulos falaram, olha o que está acontecendo, né? Jesus interpelou-os. Vamos ler isso aqui, ó. Versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os. Isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Aí ele fala, o que é que vivifica? Olha lá, o Espírito é o que vivifica, a carne, essa vida natural, para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito, olha, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não for.
Ninguém pode ir a ele se pelo Pai não for concedido. Isso aqui muda tudo o nosso conceito de evangelização. Vocês precisam evangelizar, toma essa rosa ungida, vai lá na favela. Aí a pessoa ia lá na favela com a rosa ungida. Não era assim? Põe essa rosa ungida na sua casa que você vai ser liberto, depois vem para a igreja. Você acha que isso é evangelizar? Não tem nada a ver. Nada, é uma loucura que essas pessoas fazem. Ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for. Vou ler de novo, versículo 65, e prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não for concedido. Se pelo Pai não for concedido. Vai lá, João capítulo 10, tudo que nós já falamos. Vamos discorrendo, João. Vamos ler lá só o versículo 27 e 28. O que diz? João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Primeiro vamos ler o versículo 26. Aquele povo estava rejeitando ele, desde o versículo 22 para entender. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Olha o pessoal da lei. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente suspensa? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Responderam Jesus: já vos disse, vocês não creram. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, por quê? Porque não sois das minhas ovelhas. Então quer dizer que Jesus tem as ovelhas próprias dele? Tem. Então existem outras ovelhas que não fazem parte das ovelhas de Jesus? Existe. Os que não vão crer, os que não creem. Não é isso que está escrito: vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. Aí ele vai falar das ovelhas dele, olha lá. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então o que é ouvir a voz de Jesus para nós hoje, quando eu começo a entender o Evangelho? Qual é a voz de Jesus? É o Evangelho. Hebreus 1, vamos lá, Hebreus 1. Depois a gente volta em João 10. Hebreus 1. Já vou falando antes. Havendo Deus outrora falado muitas vezes aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. Então, vamos fazer aqui está a separação, olha aqui, do velho e do novo. Hebreus 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, para quem ele falou? Aos pais. Quem são os pais que ele tem em mente? Não tem nada no Novo Testamento escrito isso aqui, ainda. Não tem nada no Novo Testamento escrito. Jesus está vivo, falando para aquele povo que está debaixo do Velho Testamento, debaixo da lei. São os judeus que estão contra ele. O que ele está dizendo? Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, o pessoal da velha aliança. Como que Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras? Falou pelos profetas, a linguagem do Velho Testamento. Deus falou através de Isaías, Jeremias, os profetas maiores, profetas menores. Falou para quem? Aos pais. Aos pais, aquela gente. Falou pelos profetas. Mas e nos últimos dias, que nós que estamos vivendo nos últimos dias? Por quem Deus fala agora? Deus está usando a linguagem dos profetas para falar com você hoje? Não. Para quem os profetas falaram? Para o povo da velha aliança. Era a fala para aquele povo daquele tempo. Para quem Jeremias falou? Para aquela gente. Para quem Isaías falou? Para aquela gente. E profetizou algo para o futuro, que já aconteceu na cruz. Mas Deus não está mais falando dessa forma que falou com aquele povo. Como que Deus está falando hoje? Através, nos últimos dias nos falou por quem? Pelo Filho. Qual é a voz do Filho então para os últimos dias? É o Evangelho da graça de Deus. Jesus mandou pregar o quê? Ele falou: vai para todo mundo e pregue o Velho Testamento. E pregue o quê? O Evangelho. E pregue o quê?
o Evangelho. Então, nos últimos dias, qual é a voz do Filho? É o Evangelho. Então ele fala assim: minhas ovelhas ouvem a minha voz. O que é ouvir a voz hoje? É o Evangelho, é a voz do Filho. Vocês estão entendendo ou não? Então quando eu ouço esse Evangelho da graça de Deus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Como é ouvir a voz dele hoje? Quando eu entendo a voz do Evangelho. Quando eu entendo o Evangelho, eu creio no Evangelho, eu entendo a nova aliança. Essa é a voz de Jesus. As ovelhas verdadeiras vão crer. Quem não crê, porque não é ovelha dele, não faz parte das ovelhas dele. Volta lá para João 10 de novo. A voz dele não está lá em Gideão. Ele não está mais falando pela história de Gideão. Ele não está mais falando pela história de José. Não está mais falando pelo sacrifício de Abraão. Ele não fala mais essa linguagem acabou, está encerrada. Ele está falando através da nova aliança hoje. Então o que ele diz em João 10? Vou ler, chegar lá rapidinho. As minhas ovelhas, versículo 27, ouvem a minha voz. Olha lá, eu as conheço. O que elas vão fazer? Elas me seguem, né? E o que ele vai fazer? Eu lhes dou a vida eterna. Presta atenção. Eu lhes dou, olha a certeza, lhes dou a vida eterna. Por isso que a gente fala que a salvação não se perde. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, nunca hão de perecer. Não é o que está escrito aí? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Qual é a voz de Jesus hoje? É a voz do Filho. Como ele fala? Pela nova aliança. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, ele sabe quem é, e elas me seguem. O que ele vai fazer agora? Lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ou, outra tradução, nunca hão de perecer, nunca vai se perder, nunca vai perder a salvação, nunca, jamais perecerão. Não é assim que está aí? E ninguém as arrebatará, não tem um poder que vai nos arrebatar das mãos dele. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ela, meu Pai quem as me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém poderá arrebatar. Olha a certeza da salvação aí. Esses são os filhos que não são escravos. Essas ovelhas que são esses filhos que Paulo está dizendo: não és escravo, você não é escravo. Por isso que eu digo, todo crente verdadeiro não precisa de culto de libertação. Esse negócio de culto de libertação é uma desgraça no meio da igreja. Porque sempre a pessoa está presa, ela nunca é liberta. Que Deus fraco é esse? Que não liberta ninguém. Toda semana culto de libertação, batalha espiritual, culto de libertação. E todo final de culto de libertação sai uma lista de demônio da macumba. Esses demônios que eles expulsam não está nem escrito na Bíblia, é da macumba, mas está na cabeça deles. O verdadeiro filho não precisa de libertação, ele já é livre. Ele não é escravo, ele já é livre. Agora, até a mente da pessoa chegar nisso, precisa ensinar, até tirar o lixo do Velho Testamento da cabeça delas. O lixo das campanhas, dos votos, dos sacrifícios, desse evangelho da televisão que é mentiroso, que só está atrás de dinheiro, não está atrás da verdade. Porque se pregasse a verdade, leria isso para o povo e explicaria essas coisas. Mas está atrás só de vida financeira e nada mais. Então as ovelhas dele ouvem a voz dele. Ouve ou não ouve? Nossa, meu Deus, já está acabando o tempo e não cheguei. Não cheguei. Vamos lá, Atos 9, tudo de novo. Atos capítulo 9. Vamos ver aqui o apóstolo Paulo. Atos 9 fala da conversão de Paulo, né? Então, versículo 1. Saulo, que é Paulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues.
Mas levanta-te e entra-te na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando pela mão levaram-no para Damasco. Aí ele já mostrou como ele era judeu. Olha lá, esteve 3 dias sem ver, durante os quais jejuou. Olha lá, nada comeu e nada bebeu. Então repare bem, para você entender isso. Paulo era uma ovelha. Mas Paulo não sabia disso. Paulo nasceu judeu, viveu no judaísmo a vida inteira, e quando ele ouviu as coisas de Jesus Cristo, ele tinha raiva disso, porque era contra a religião judaica dele, né? E ele conhecia tudo sobre a lei, né? Então ele pegou cartas para ir lá para Damasco, que era a cidade dele. Se ele encontrasse alguém enfiado nas sinagogas que era do caminho, que seguia Jesus, ele tinha autoridade para trazer os presos para Jerusalém. Ele está com o coração enfurecido contra essa seita que era seguir Jesus Cristo. Ele está com raiva. Aí em Atos, ele consentiu na morte de Estevão, que foi o primeiro mártir. Ele segurou a roupa de Estevão enquanto apedrejavam e matavam Estevão. Ele consentia na morte. Olha o coração dele. Ele está com raiva, ele vai prender. Essa nova religião está atrapalhando a religião dele. Ele não está buscando Jesus, ele não está arrependido dos pecados, ele não está confessando pecados. Ele não está nesse ritual que a igreja evangélica criou. O que a igreja evangélica criou? Eu tenho que aceitar Jesus. Aí eu tenho que me reconhecer como pecador. Aí eu tenho que confessar os meus pecados. Aí Jesus vai me salvar. Mas Paulo não está fazendo nada disso. Ele nem está buscando Jesus. Mas o que aconteceu? Vocês estão enxergando isso que eu estou dizendo? Ele é contra Jesus. Ele não crê em Jesus. Ele está com cartas que lhe dão autoridade para prender aqueles que creem em Jesus Cristo. Mas de repente o que aconteceu? Uma luz do céu brilhou ao seu redor. Aí ele ouviu uma voz. Olha, Jesus se revelou para ele. Ele não está arrependido dos pecados. Ele não está lá, oh, Deus tem misericórdia. Ele está contra. Aí brilha a luz, ele ouve uma voz do céu que diz: Saulo, por que você está me perseguindo? Ele não sabia nada. Quem és tu, Senhor? Aí ele ouve a voz: eu sou Jesus. A quem você está perseguindo? Jesus! Imagine o nó que deu na cabeça dele. Em segundos ele voltou para trás e viu toda a religião judaica que ele praticava. Jesus existe. Vocês estão entendendo ou não? Ele acordou, Jesus existe. Ele lembrou do judaísmo, da lei, que ele estava com cartas para prender aqueles que creem em Jesus Cristo. Está enfurecido. Lembrou de Estevão que foi morto, ele consentia na morte. Ele lembrou de tudo isso, mas caiu tudo por terra. Por quê? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus se revelou a ele. Em um segundo mudou todo o conceito de fé que ele tinha. Vocês estão entendendo? Sim ou não? É a mesma coisa que aconteceu com nós. Nós vivemos anos debaixo nessa igreja evangélica que só prega Velho Testamento, pentecostal, que só vive nisso. A gente pensava que estava servindo a Deus e fazendo tudo certinho, não é verdade? Quantos anos nós passamos presos nisso? Aí um dia Jesus se revelou para nós, não como Paulo, nenhuma luz brilhou na minha frente. Se revelou através do evangelho. Quando eu ouvi o evangelho, acordei. Você acordou? Jesus se revelou e você viu que tudo que você estava fazendo não era, mas você estava lá, pensava que era, estava lutando por uma causa que não era, sem saber, mas você era ovelha. Aí um dia a palavra da verdade veio, Jesus se manifestou, você entendeu e tudo mudou na sua vida. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, não ouve? Você não ouviu a voz? Não sei como foi para você. Para mim, eu encontrei Jesus e ouvi essa voz em Gálatas 2,16. O homem não é justificado por obras da lei, e se mediante a fé em Cristo. Também fomos justificados pela fé, não por obras da lei, pela fé em Cristo, pois por obras da lei ninguém será justificado. Hein? Jesus apareceu para mim nesse versículo.
E me fez largar 20 anos de escravidão, de pentecostal, de todas essas coisas que não é o evangelho. Mas era, parecia que era. Vocês entendem isso? A ovelha ouve a voz, a ovelha vai entender. Por isso que nós não estamos preocupados com tanta coisa. Através da internet, das redes sociais, agora nós vamos alcançar milhares e milhares de pessoas no Brasil, no mundo. Sim ou não? Vamos, através... Antigamente só vinha a turma da televisão, falava o que queria. Não tinha ninguém para protestar. Todo mundo seguia esse ritual desses pregadores da televisão. Mas agora, com o YouTube, as pessoas vão ouvir e as ovelhas vão acordar. As ovelhas que foram exploradas no evangelho, que viveram cegas anos dentro de uma igreja que não ensinava a graça de Deus, eles vão acordar. Deus começou uma reforma no silêncio, assim. E vai acordar essas pessoas. Hoje tem milhares deles lá fazendo votos, sacrifícios, enfiado em templo de Salomão. Eles vão acordar, eles vão sair de lá. Eles vão acordar porque são ovelhas. Jesus vai aparecer para eles, vai mostrar que eles tiveram enganado um monte de tempo no judaísmo escravizado no Velho Testamento. E vão acordar, como nós acordamos. Acordamos, vão acordar através da voz, nada mais. Eles não, aquele grande avivamento, quando eu era pentecostal, só falava assim: Deus, derrama teu espírito, vem um grande avivamento, o avivamento vai chegar, o avivamento vai chegar. Sabe que como eu vejo o avivamento hoje? Quando a pessoa entende o evangelho, é liberto dessa falsa igreja paralela evangélica, fica viva com o evangelho da graça de Deus. Isso é avivamento. Não é aquela coisa que vem que todo mundo vai falar em línguas, gritar. Esse avivamento não deu em nada e nunca deu em nada. Não deu em nada. Deu nessa mentira que está aí. O que é avivamento? Quando a ovelha ouve a voz, é despertada, entende o evangelho da graça de Deus, larga toda essa escravidão. Isso é avivamento. Você fica vivo por dentro. Isso é avivamento. É ou não é? Agora o que Paulo fala. Olha o que Paulo fala. Vamos lá, Gálatas, capítulo de número 1. Olha como isso aqui é revelador. Gálatas 1. E vamos ler ali versículos 15 em diante. Olha o que ele diz. Olha como isso é revelador. Quando, porém, ao que me separou, presta atenção, antes de eu nascer, então, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre quem? Entre os judeus ou entre os gentios? Então o evangelho que Paulo pregava, o evangelho da graça de Deus, é direcionado para quem? Para judeus ou para gentios? Para gentios, que somos nós. Gentios que somos nós, o evangelho da graça de Deus aberto para cada um de nós. Então olha aqui o que Paulo fala. Quando aquele que me separou antes de eu nascer. Então, se Paulo não tinha nascido, como é que ele poderia ser separado antes dele nascer? Se ele não existia ainda no nosso mundo, como é que ele foi separado antes de nascer? Entende isso ou não? Então Paulo já existia ou não existia? Separado antes de eu nascer. Separado antes de nascer, eu fui separado antes de nascer. Quando, porém, o que me separou antes de nascer e me chamou pela sua graça. Então Paulo passou um tempo, repare bem. Depois que Paulo nasceu, ele nasceu judeu, aquela coisa toda, ele passou um tempo de ignorância no judaísmo, sem saber da existência do evangelho. Deus não se preocupou com esse período todo que ele foi judeu, as coisas que ele praticou, a igreja que ele perseguiu, mas quando chegou o tempo certo, então Deus despertou ele, porque Deus já havia separado ele antes dele nascer, antes que ele existisse. Que coisa! Vocês estão entendendo? Eu tenho que ser cuidadoso em explicar essas coisas para vocês. Pastorinho, isso aí me é meio estranho. Então quer dizer que eu poderia existir antes? O que você acha? Vamos ler alguns textos? Vamos lá. Para disso aqui.
Vamos lá para Jeremias. Vamos lá um texto da Velha Aliança. Isaías, Jeremias. Jeremias capítulo 1. Vamos lá. Versículo 4. Salmos, Provérbios, Cantares, Isaías, Jeremias. Capítulo 1, versículo 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Pare e pense um pouquinho. A palavra veio para ele e mostrou para ele uma coisa que ele não entendia e nem ele sabia. Antes que eu te formasse no ventre materno. Então quem é que forma a criança no ventre materno? É Deus. O pai e a mãe colaboram. Mas quem forma a coisa lá dentro é Deus. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Como é que Deus vai conhecer alguém que não existe? Pensa nisso um pouquinho. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que você saísse da madre, a tua mãe te parisse, te consagrei e te constituí profetas às nações. Olha que coisa interessante. Agora vamos lá para a Nova Aliança, Novo Testamento. Efésios capítulo 1. Para você entender quem são os filhos, quem são as ovelhas, quem são esses que não são escravos, são filhos e herdeiros de Deus, né? Eu estou lidando com Deus, você está lidando com Deus sábio, que já programou todas as coisas, antes mesmo que elas existissem. Está tudo cronometrado na tua vida. Você pensa que você entendeu o Evangelho da Graça de Deus por acaso? Você ficou 20 anos numa igreja escravizada. Você pensa que um dia você acordou para o Evangelho por acaso, porque você era bonzinho, né? Ou você mesmo que foi procurando? Não, não, tudo isso é obra de Deus na sua vida. Então, Efésios capítulo 1, olha lá. Olha lá, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Agora presta atenção, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ah, pastor, não pode ser. Então, antes da queda de Adão, antes que ele disse assim, haja luz e houve luz, então eu fui escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Não é o que está escrito aí? Se eu fui escolhido antes da fundação do mundo, eu não existia. Como Deus vai escolher alguém que não existe? Nossa, isso... Você está entendendo o que é predestinação? Hã? Vamos continuar a leitura. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, te escolheu para ser o quê? Ser santo e irrepreensível perante ele em amor. Olha lá. Nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, o que é a predestinação? Deus predestinou, isso vai ser assim, e vai ser assim, não tem nada que mude aquilo que Deus traçou em sua predestinação. Então quer dizer, pastor, que naquele nível lá, naquele nível nós já existíamos para Deus? O que você acha? Já existimos para Deus. Vamos ler com calma isso. Nos escolheu nele, versículo 4, antes da fundação do mundo, antes que existíssemos, antes que existisse mundo, antes que ele disse, haja luz e houve luz. E nos predestinou lá antes que existisse mundo. Pastor, está dando nó. Então quer dizer que Deus teve um plano antes da criação do mundo?
é de criar alguém com a imagem e semelhança dele. E quem ia viver? Quem seria esse homem? Alguém que viria lá do futuro? Do futuro, do passado, que já existia. Quando Deus soprou em Adão, Adão estava morto. O que entrou em Adão? O que entrou em Adão que deu vida naquele corpo? Alguém que já existia ou alguém que não existia? Está entendendo a predestinação? Tem que ser cuidadoso em falar essas coisas com vocês. Faz tempo que eu estou para falar isso, mas com cuidado. Estou até preocupado. Então, Deus pode ter elaborado um projeto e nos criado o espírito lá naquele tempo. E programou um planeta aqui para que nós viéssemos ter corpos. E ser a imagem e semelhança de Deus em corpos. O que vocês acham? Não é uma coisa fantástica? O que ele falou para Jeremias? Eu te conheci antes que você nascesse. O que ele falou para o apóstolo Paulo? Antes que você nasceu, eu te escolhi. Já preparei. Jesus era Deus e existia lá. Não existia? Mas um dia ele saiu do sobrenatural e se encarnou em forma de homem. Mas ele já existia, ele não era um predestinado a vir para a cruz e para salvar toda a humanidade? Era ou não era? E João Batista, foi dado até o nome, olha, o nome dele será João Batista, ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Então nós somos muito mais do que esse corpo que você está vendo. Nós somos as ovelhas, os predestinados desde antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, o quê? Em amor. Agora, quando isso se torna real, nos predestinou em tudo ligado a Cristo. Então Deus vem realizar uma criação gloriosa através de Cristo. Os filhos eternos, as ovelhas que vão ouvir a voz, que vão viver eternamente, que já têm a eternidade dentro de si. Vocês aceitam isso? Não? Está meio difícil isso? Hã? É isso, esse é o segredo. Então, pastor, quer dizer que tem um monte que não vai crer, não vão crer, porque não são as ovelhas. Mas as ovelhas vão ouvir a voz, vão escutar a voz. A eternidade, a imortalidade está em nós. A imortalidade está em nós. Então você vê que o plano de Deus, ainda tem muito mais para falar sobre isso, que nós vamos falar mais para frente. Então volta lá, para terminarmos. Gálatas 4, 7. De sorte que já não és escravo. Então Deus não tem nenhum desses filhos, que são as ovelhas, que são os predestinados, nascidos de Deus. Nenhum deles é escravo de nada. Não existe escravidão para os verdadeiros filhos de Deus. Você pode enfrentar problemas nessa vida com a tua carne, mas os verdadeiros filhos de Deus não são escravos de nada. Acabou. Fala assim, amém.